nos deixe, meu Pai, sair daqui sem o Senhor falar tão somente as nossas vidas. Assim eu oro. Amém. Graças a Deus. Amém? Porque o apóstolo Paulo está a tratar, dizendo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O apóstolo Paulo está falando de uma reconciliação daqueles que estavam vivendo uma vida em pecado e que agora se deixaram ser moldados pela presença de Deus, porque agora estão em Cristo. Então ele trata com a igreja de Corinto esse problema. Nessa segunda carta ele se refere à reconciliação, ou seja, o poder de um encontro com Deus. A pessoa que se encontra com Deus, ele é impactado, ele é transformado, a vida dele é totalmente renovada. Então ele está dizendo à igreja: olha, assim que se alguém está em Cristo, ele não pode continuar sendo a mesma pessoa. Ele é nova criatura. Tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Aquela vida velha, a qual nós fazíamos antes de encontrar o Senhor, antes do poder transformador de Deus entrar em nossas vidas, ela agora não faz mais parte de nós, foi abandonada, ou seja, foi transformado pelo poder de Deus em nossas vidas. O sangue de Jesus nos lavou completamente, ao ponto de não aceitarmos mais ser da mesma maneira, uma vida em que eu vivia totalmente moldada pelo pecado, afundado no pecado. Nós nos deixamos ser transformados por Cristo, por esse encontro que tivemos com Ele. É impossível você encontrar com alguém que é tão poderoso e não haver uma transformação. Ao invés de levarmos uma vida totalmente transformada, santa, e ser santa como o Senhor diz em sua palavra: sede santo como eu sou santo, sendo uma vida de uma poderosa transformação, porque nós encontramos com alguém que totalmente tem aquilo que nós não temos e que precisa ser feito. Só em Cristo Jesus há uma verdadeira transformação, porque Ele tem o poder da transformação, e essa transformação só se encontra só acontece quando nós nos encontramos com Cristo verdadeiramente. E esse é o poder de Deus em nossas vidas. Quando nós decidimos abandonarmos certas práticas, porque pecar, nós vamos continuar pecando, mas viver uma vida no pecado não vai combinar aquilo que Deus tem preparado para nós. Então nós precisamos ser transformados, ser entregues. Em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo trata sobre transformação também. E quando ele fala que está crucificado, Gálatas 2:20, ele fala de um abandono de uma vida que ele tinha, que não agradava a Deus. E qual era? O apóstolo Paulo, quando era Saulo, ele perseguia a igreja do Senhor, açoitava aqueles que falavam de Cristo, humilhava, e o plano era sempre destruir. E quando ele recebe cartas aí para Damasco, para encontrar o povo de Deus, para destruir, para açoitar, para humilhar, ele tem um encontro com Cristo. E porque ele está dizendo em Gálatas 2:20, olha só, por que ele está dizendo isso? Porque ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. Não há como uma pessoa dizer que está na presença de Deus com as mesmas
vidas. Da mesma maneira, esse era um perseguidor de Cristo, alguém que ia contra a vontade de Deus. Aí ele está dizendo agora em Coríntios, em Gálatas, falando aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Aleluia. Aquilo que eu fazia, que agradava a mim, a minha vontade, os meus gostos, o meu eu operante, eu não vivo mais. Eu encontrei com Jesus. Mas Cristo vive em mim, e aonde Cristo está, há transformação, há renovo, porque há um poder de transformação sobre a sua vida quando Jesus está. E a vida que agora eu vivo na carne, que nós vivemos na carne, o apóstolo Paulo está dizendo: vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Próximo. 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Quando nós olhamos para a cruz, irmãos, já há um desejo de transformação. Nós precisamos entender a mensagem da cruz, o objetivo de que tudo aquilo aconteceu. Você quer saber o objetivo, a mensagem da cruz? Olhe para si mesmo e diga: eu sou o resultado do sacrifício na cruz. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A mensagem da cruz nos mostra que nós precisaríamos de transformação. Nós precisaríamos ser alcançados por Deus. Eis aí a oportunidade. E Cristo mostrou que nós temos a oportunidade de fazer com que a morada de Cristo em nossas vidas nos traga um poder de transformação. Talvez nós olhamos muito para os outros e achamos que alguém precisa ser transformado, ser mudado, mas nós não conseguimos olhar para nós mesmos e mudar a nossa vida. E Cristo exige isso de nós nesse momento agora. E eu quero te perguntar: como você tem levado a vida que você tem dito que foi transformada pelo Senhor? Muitas coisas descobrimos quando esse poder transformador ele entra na nossa vida. O profeta Isaías, no capítulo 6, coloca lá, ele pregava a mensagem do perdão de Deus, mas foi conhecido como profeta do ai. Ai da nação pecadora, ai do homem escarnecedor. Era ai disso, ai daquilo. Só que Deus nos ensina a olhar diferente. Antes de certa forma de abrir a nossa boca e falar, o primeiro ai tem que ser para a nossa vida. Aleluia. Ai da minha vida, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou imperfeito, perfeito é só Ele. Aleluia. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor, e o poder de um encontro com Deus, de transformação, inundou a vida do profeta Isaías. E só aí nós descobrimos 4 coisas. O profeta pregava o perdão, mas baseado em suas experiências. Você vê no capítulo 6 ele falando sobre isso, mas no capítulo 1, no versículo 4, não precisa botar não, vou deixar aí vocês. No capítulo 1, versículo 4, ele expressa tal ai. Olha só, capítulo 1, versículo 4 de Isaías, dizendo assim: ó, ai da nação pecadora.
pecadora. Ele estende isso de forma para a humanidade, a nação de Israel, a nação de Judá. Um povo carregado de iniquidade. Iniquidade é pecado escondido, a qual só você e o Senhor sabe a prática. Mas ele está expressando geração de malfeitores. Esse olhar, ele está sendo baseado em suas experiências. Ninguém pode falar de Deus baseado só em suas experiências. Ele tem que ter um encontro com o Senhor, saber quem é Deus, para poder expressar tal mensagem. Então ele está falando de um modo geral, geração de malfeitores, filhos corruptos deixaram ao Senhor, provocaram a ira do Santo de Israel. Voltem para trás. E voltar para trás para quê? Ele dizia: olha, voltem para trás, corrijam as falhas de vocês e comecem a viver uma vida com Deus. Olha, é possível recomeçar. Se você ainda não se encontrou com o Senhor e não teve esse encontro poderoso de transformação, há um convite aqui hoje para um encontro totalmente transformador. E nós só conseguimos fazer isso quando nós olhamos para nós mesmos. Eu não quero viver dessa maneira, essa vida não agrada a Deus. Eu preciso um dia ir para o céu, eu preciso me encontrar com o Senhor enquanto eu estou vivo. Só é possível em vida. Depois que nós morremos, vem o juízo de Deus. Para onde nós iremos? O corpo voltará ao pó, a alma, ela vai perecer se for totalmente para o inferno, e a alma, ela pode colher se for para o céu. E o espírito volta para Deus. Nós somos dicotomistas, corpo, alma e espírito. Nós devemos ser preocupados com isso. E o povo de Deus está dormindo. Parece que ninguém se preocupa mais quando se fala sobre o assunto céu e inferno. Parece que nós não temos mais preocupação com isso. Sabe por quê? Nós estamos vivendo uma vida da nossa maneira. Mas quando nós nos encontramos com Deus, Deus nos mostra, por intermédio de sua palavra, de que nós precisamos muito mais dele, de que nós precisamos nos achegar muito mais a ele, de que precisamos ser mais fortalecidos a ele. O profeta pregava referente às suas experiências vividas por ele, mas o encontro com Deus nos revela grandes coisas. O encontro diário com Deus nos revela coisas poderosas. A primeira coisa em que o profeta foi revelado para ele foi a revelação de quem é o Senhor. Vamos ler Isaías no capítulo 6, do 1 ao 8. Olha só, vou acompanhar com vocês aqui, mesma versão. Quando foi que Isaías se encontrou com Deus? Vem para cá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor. Aqui está acontecendo o encontro. Assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Versículo 3: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4: e os umbrais das portas se moveram, ou se tremiam, balançavam, como a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios
versículo 6: porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Tenaz é um instrumento que parece um alicate, porque um anjo não conseguia pegar com a mão, mas ele tocou na boca de um homem, e o homem suportou, porque nós somos barro, barro suporta fogo. Aleluia, Jesus. E tocou nos lábios, e a tua iniquidade foi tirada, expiado o teu pecado, observado o teu pecado, arrancado o teu pecado. Versículo: depois disso ouvi a voz do Senhor. Aleluia. Que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Glória a Deus, aleluia. Naquele tempo é como se fosse o tempo de hoje também. Não está tendo quem enviar. Não está tendo alguém que bata no peito e diz: deixa comigo, eu resolvo, eu faço, eu vou. É muito pouco. É muito pouco alguém que quer pôr a mão no arado, não olhar para trás e fazer a obra do Senhor. Então ele olha para ele e começa a ver que ele é um homem pecador. Porque olhar e julgar e falar e apontar e criticar, destruir, humilhar é mais fácil. Criticar é mais fácil. E às vezes o profeta era muito crítico em suas palavras. E Deus não quer nos condenar por intermédio da sua palavra. Deus quer que nós olhamos para nós e nos voltamos totalmente para Ele, que nós corrijamos nossos falhas, e tenha um desejo ardente de subir ao céu, e tenha também um desejo ardente de fazer a sua vontade aqui na terra, de fazer a obra dele. Então, a primeira coisa que Deus revela para ele é a revelação de quem é o Senhor. Isso está no versículo 1 ao versículo 3, vamos lá. Olha Deus revelando para o profeta quem é o Senhor. Quando nós nos encontramos com Deus, Ele se revela para nós. Essa é uma revelação de quem é o Senhor. Deus se apresenta para ele aqui, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor. Deus está se revelando para ele. E como Deus vai se revelar a nós? Se nós não deixamos ser transformados, lapidados, forjados, moldados por Ele, como podemos ser usados pelo Senhor? Você vê que finaliza a palavra Deus dizendo: a quem enviarei? Envia a mim, Senhor, porque agora o meu pecado foi arrancado, eu fui purificado, agora eu posso ir. Eu vi também o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Versículo 3: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isso é Deus se revelando para o profeta Isaías. Isso é Deus se revelando para nós, e Ele é muito maior do que você possa pensar ou imaginar, e seria um privilégio totalmente servir ao Senhor. Esse privilégio ele não está sendo imputado mais pelas vidas. Está muito difícil achar quem diga: envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível, eu quero. Porque nós não estamos agindo como o apóstolo Paulo estava dizendo aos Gálatas. Por
porque nós ainda não fomos transformados completamente. Nós não estamos crucificados com Cristo totalmente. Nós renunciamos certas coisas porque falta muita coisa ser moldado. Mas como você está fazendo? Você está se entregando. Você está deixando o poder transformador de Deus te moldar. Porque o poder desse encontro com Deus, ele tem que acontecer isso, uma verdadeira transformação. Às vezes você vê pessoas que com pouco tempo chegaram na igreja e parece que ele tem muito tempo dentro da igreja. Ele não parece ser um novo convertido, porque ele já chega disposto. Ele chega na frase do eis-me aqui, na palavra do envia-me a mim. E tem pessoas que ainda nem disseram sim para o Senhor, mas as atitudes são melhores do que certos cristãos. Perdoe a palavra, eu preciso falar isso. As atitudes de muitos que estão ainda sem dizer sim para o Senhor, elas causam maior testemunho do que nós que estamos na quarta, na sexta, às vezes sábado e no domingo, ouvindo a palavra, se alimentando da palavra do Senhor. Hoje é noite de Santa Ceia, não lava a roupa todinha, não vai ficar nenhum de molho. Aleluia. Esse encontro transformador, ele tem que ser diário. Como eu me encontro diariamente com Deus? Orando. Deus quer relacionamento. Aleluia. Quando você conhece alguém, quanto mais você se relaciona com ele, mais você confia nele, mais você se entrega. Por quê? Porque está tendo relacionamento. Como é que você quer ser transformado por Deus e você não tem um relacionamento diário com Deus? Você não lê a Bíblia, não medita, não se aprofunda nela, você não ora, vem o culto no dia que quer. Que relacionamento é esse que nós estamos mostrando para Deus? Para mim não, irmão, para mim não. Qual é o relacionamento que nós estamos mostrando para Deus, se tudo está voltado para o eu? Eu posso, eu sou e eu faço. Nós pedimos tanta coisa para Deus, e às vezes quando Ele nos dá uma, a primeira coisa que nós fazemos é nos afastar dele, sendo que aí era que nós devíamos nos aproximar. Não está havendo transformação. Povo de Deus, nós precisamos despertar. Aleluia. Nós servimos aquele que nunca dorme, que tem cuidado de vós, aquele que quer nos levar para um dia morar com Ele. E eu lhe digo uma coisa: o preço já foi pago, mas a única coisa que você precisa fazer é a sua parte. Cadê a sua parte? Você não tem que estar na igreja porque não tem nada para fazer. Você está na igreja por uma necessidade de aprender mais dele. Glória a Deus. Deus tinha que trazer uma lição para o profeta, se encontrando com ele. Quando ele entra no templo, ele vê, Deus se revela para ele. Deus tem se revelado para você? Você tem procurado o templo do Senhor para se relacionar com Ele, para ver Ele, para ouvir a voz dEle, para entender o que Ele quer para você? É muito melhor do que aquilo que você tem decidido viver. Será que o Senhor é tão pequeno assim? A mensagem que nós estamos passando para Deus com nossas atitudes, ela não
não está agradando o Senhor. Primeira coisa que o profeta aprende: a revelação de quem é o Senhor. Se você tem um encontro diário com Deus, Ele vai se revelar para você. Nós precisamos ter encontro com o Senhor. Essa igreja passa aberta o dia todo. É contado as pessoas que entram por essa porta para ver se vê o Senhor. E tem muitos que entram e tem dia que não conseguem ouvir o Senhor, não conseguem sentir a presença dEle. Fala com Ele, mas talvez não ouve a voz dEle. Sabe por quê? Porque Deus está querendo sempre mais. Vem a primeira vez, não ouve o Senhor. Segunda vez, não ouve o Senhor. Não vou mais orar, porque Deus não está falando comigo. Deus pode estar tratando você, testando você. Aí você imagina que pessoas que estão vindo orar estão tendo essa dificuldade, e pessoas que nem isso estão fazendo. E eu não estou sendo crítico, irmãos. Eu estou usando a palavra de Deus para que você entenda que você precisa despertar para um novo tempo, uma nova história, para uma vida cristã verdadeira, uma vida cristã que glorifica o nome do Senhor. E o seu eu não pode estar à frente de Deus. O que ele descobre? A grandeza do Senhor. Ei, o nosso Deus é grande. Aleluia. O nosso Deus é grande. Nós só descobrimos a grandeza do Senhor com o encontro diário com Ele. Nós só chamamos a atenção de alguém quando nós insistimos por isso. Deus, eu estou aqui. Amanhã eu estou aqui de novo. Enquanto eu não ouvir a voz do Senhor, eu não vou desistir. Muitos não oram mais, não leem mais a Bíblia, não leem mais ao culto, não jejumam mais, não buscam mais. Mas pergunta para ele o que ele é. Eu sou crente. É. Mas é essa vida de cristão mesmo que você quer para você? Sem conversar com o grandão da Galileia, o Deus Todo-Poderoso? Será que isso está certo? É uma pergunta que nós respondemos para nós. Deus marcou um encontro conosco nessa noite. Aleluia. E esse encontro, ele precisa haver transformação em alguma área da tua vida. Se não em toda, se estiver precisando. O que ele vê mais? A fidelidade do Senhor. E como Deus se revela para nós? Tempo com Deus. Deus se revela para nós com o tempo que nós gastamos com Ele. Não, pastor, não tenho tempo, é uma correria. Você não tem tempo para estar na presença do Senhor. Segura aí que eu vou falar. Você não tem tempo para estar na presença do Senhor, mas tem tempo para estar numa vaquejada. Você não tem tempo para estar na presença de Deus, mas tem tempo para assistir novela. Não tem tempo para estar na presença do Senhor, mas vai assistir uma série que dura 2 ou 3 horas. Não tem tempo para falar com o Senhor, mas tem tempo para assistir um jogo de futebol de 90 minutos, mas não tem tempo. Não tem tempo. E só tempo com Deus, porque Eclesiastes 3 vai falar sobre isso. E nós precisamos ter tempo, porque existe tempo para todas as coisas. Bota lá, depois vocês voltam para cá, porque eu não quero usar minhas palavras para nada. Aleluia, glória a Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. O jogo é 90 minutos. A série é
eu vou orar hoje 30 minutos, mas vem, eu vou orar 1 hora, tem um tempo determinado. Tudo tem seu tempo determinado. E, não é ele. E há tempo para todo propósito. Qual é o teu propósito? Debaixo do céu existe um propósito. Deus não chamou você à toa, não, irmãos. A igreja está cheia de dons, mas não são dons operantes. Muitos estão parados, acomodados e estacionados. Aleluia. Pode voltar lá. Se nós não temos tempo diário com Deus, isso vai revelar alguma coisa. Presta atenção. Revela que nós não confiamos totalmente em Deus. Viu? Quando nós não temos um tempo diário com Deus, nós estamos a dizer para Deus que nós não confiamos totalmente nele. Se nós não temos um tempo diário com Deus, nós estamos dizendo para Deus que Ele não é prioridade. Aleluia. Se nós não temos um tempo diário com Deus, nós estamos dizendo para Deus que Ele não é importante. Não é importante estar com Deus. Você está preocupado em conhecer o melhor de Deus? Deus está dizendo: precisa tempo, tempo e tempo. Nós precisamos de um encontro diário. Todo dia nós precisamos nos encontrar com Deus. Se tem alguém que precisa de Deus aqui nessa noite, somos nós, quadrangular. Somos nós, povo de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de alguém que é maior, e que tudo faz, e que tudo é. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Salmo 25, do 1 ao 4. Deus está nos chamando para um encontro diário com Ele. Deus está nos chamando. A Ti, Senhor. A Ti, Senhor. Isso é a palavra de Deus. Não tem uma coisa mais maravilhosa de inventar do que isso aí. Porque muitos têm vergonha de andar com a Bíblia, aí chega na igreja, pá, aí sim, aí dá certo. A Ti, Senhor, levanta a minha alma. 2. Deus meu, em Ti confio. Como você disse que confia em Deus e não tem encontro diário com Ele. E o dia em que estivermos diante do Senhor, qual frase você quer ouvir de Deus? Deixa eu brincar. Entra para o gozo do teu Senhor. Receba o galardão que está preparado para ti. Aleluia, Jesus. Você quer ouvir essa frase, né? Mas você não quer se encontrar todo dia com Deus em vida. Seja sincero. Todos aqui querem ir para o céu ou só eu mesmo? Eu quero ir, não sei se vai dar certo. Glória a Deus. Amém? Você quer ir para o céu? Amém. É? Eu também quero, não sei se vai dar certo. E a gente tem que ser realista. Se eu vacilar, já era. Nós precisamos nos encontrar com Deus todo dia. Relacionamento. Ei, Deus está pedindo relacionamento, povo de Deus. Não, pastor, mas eu tenho. Deus está dizendo, está pouco. Não, pastor, mas eu tenho. Deus está dizendo, não tem nada de tempo. Eu estou pedindo relacionamento.
Não me deixe confundido. Como não ficar confundido? Como não? Eu não sei nem com quem eu estou falando. Essa pessoa é estranho, porque não tem relacionamento diário, encontro diário com Deus. Deus todo dia fazia questão de ir no jardim do Éden, se encontrar com Adão, sabe para quê? A relacionar com ele, conversar. E Deus achou pouco, fez uma auxiliadora, porque ficava um vazio na vida de Adão. Deus quer que sejamos totalmente completos, e só com Ele em primeiro lugar, sejamos totalmente completos. Nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Será obrigado os nossos inimigos nos dominar? E de cara nós encontramos 3 inimigos que podem estar dominando alguém aqui nessa noite. A carne, sabe quem é a carne? Você, o mundo e o diabo. Você está sendo influenciado pelo quê? E quando você não tem um relacionamento diário com Deus, você tem com outro alguém. Há uma guerra espiritual. A nossa guerra, ela é espiritual. Ela não é contra a carne, contra o sangue. Nós temos inimigos. Nós precisamos estar acordados, irmãos. Não é que aconteça isso, mas nós precisamos ser mais de verdade. Será que Deus está nos vendo como nós estamos nos expressando? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu sou, eu posso? Será? Será que lá no céu Deus vê mesmo como você está dizendo e se comportando? Um Deus que tudo vê. 2 ou 3. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Glória a Deus. Aleluia. Confundidos serão os que transgridem sem causa. O 4, para nós finalizar aí. Faz-me saber os teus caminhos. Como é que Deus vai trazer revelação sobre a tua vida se você não tem um encontro diário com o Senhor? Eu sei que no momento desse não tem glória a Deus, não tem aleluia, irmãos, porque dói. Deus está mexendo com o teu ego. Deus está pedindo mais. Senhor, ensina-me as tuas veredas, ensina-me o teu caminho. Aí Deus está dizendo: eu quero fazer isso, mas você não se apresenta, você não se entrega. Todo dia eu vou encontrar com alguém, mas você não aparece. Como é que eu vou te ensinar algo se você não aparece, não relaciona, não busca, não tem intimidade? Porque só há como conhecer um ao outro se você tiver intimidade. Sem intimidade, santidade, nós não veremos a Deus. Pode voltar lá para os 6. Então isso nos revela muita coisa. Será que Deus é prioridade em nossas vidas? Será que nós estamos reconhecendo mesmo a grandeza de Deus? Ou nós estamos vivendo uma vida da nossa maneira, que só agrada a nós mesmos, muito menos a Deus? Mas quando nós agradamos a nós mesmos, nós também agradamos o diabo. O diabo adora cristão acomodado. Aleluia. Quando nós não temos um encontro com Deus diário, nós dizemos para Ele que não é necessário tanto assim estar na presença dEle. Mas o profeta Isaías descobre a segunda coisa nesse encontro. Que coisa boa é se encontrar com Deus. Ele descobre na revelação de Deus quem nós somos. Versículo 5 do capítulo 6. Versículo 5.
Então disse eu. Nós descobrimos quem nós somos, como nós temos relacionamento com Deus. Nós descobrimos quem nós somos. Não é a vida alheia, a vida do próximo. Nós descobrimos quem nós somos. E só o relacionamento com Deus faz nós descobrir isso. E o relacionamento diário, todo dia. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele se descobre. Glória a Deus. Porque o encontro com Deus verdadeiro revela quem eu sou. Às vezes nós pensamos assim: meu Deus, fulano não veio da igreja hoje. Essa palavra era para ele, essa palavra é para nós que veio. Você veio ao templo, Isaías foi ao templo e descobriu quem era ele. Então o relacionamento com Deus, o encontro com Deus nos revela quem nós somos. Às vezes nós olhamos para nós no encontro com Deus e dizemos: rapaz, eu não sou nada mesmo não. Irmãos, quando eu tive o privilégio de fazer o curso de teologia, eu tive outro maior privilégio de descobrir que eu não era advento. Graças a Deus por isso. E ainda hoje não acho que eu sou ainda. Irmãos, quanto mais nós buscarmos, mais nós precisamos de Deus. Quando nós nos encontramos com Deus, nos revela quem nós somos. Isaías descobriu o quanto ele era pecador. Porque, irmãos, você vê o Senhor, Deus revela o pecado. Ele descobriu quando ele era pecador. Ele descobriu o quanto as pessoas que estavam diante dele também eram pecadores. Mas ele só viu os outros. Ele não tinha olhado ainda para si e também entender que ele era um pecador, um falho. Isaías descobriu, dizendo: ai de mim, estou perdido, porque o encontro com Deus revela quem nós é. Vem lá, João capítulo 8. Olha o tamanho dessa descoberta. Quando Jesus Cristo está no lugar. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Pode passar. Esse é o Filho de Deus orando, porque ele precisa de um relacionamento diário. É monte, é igreja, oração, oração e oração. E pela manhã cedo, digamos que Jesus orou pela madrugada, tornou para o templo. Ele sobe um monte para orar e retorna para o templo, porque ele vê a necessidade de um relacionamento diário, um encontro diário com o Pai. Pastor, mas ele era Deus, 100% Deus, mas também era 100% homem. Então, sendo 100% homem, nós precisamos nos relacionar com Deus. E todo o povo vinha ter com ele, ou se encontrar com ele, e assentando-se os ensinava, porque a gente só dá o que tem. Próximo. E os escribas e fariseus, pense numa laia ruim, esses escribas e fariseus, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, porque coisa fácil é tacar pedra nos outros, né? Então vem pra cá. Próximo. E pondo-a no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Próximo. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Próximo.
Isto dizia eles, os escribas e os fariseus, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Próximo. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse a eles: aquele dentre vós que está no meio de vocês, que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Se tem alguém perfeito no meio de vocês, atire pedra contra ela. Porque é fácil tacar pedra nos outros. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. 9. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência. Acusados pela consciência. Irmãos, não precisa tacar pedra em ninguém não. Todo mundo conhece seus erros e suas falhas. Amém? Amém. Então pode deixar a vida dos outros de mão. Nós temos uma vida para cuidar já. Isso que eu estou falando é muito sério, irmãos. Acusados pela consciência. Saíram uma interessante aqui. Os escribas e os fariseus foram os primeiros. Começaram pelos mais velhos. Por que eu disse que eram os primeiros? Ninguém assume nenhuma responsabilidade em Jerusalém com menos de 30 anos. Jesus, desde pequeno, pregava com eloquência para os maiorais daquele tempo, e Jesus trazia a atenção deles, que há tanto eles perguntavam assim: quem é este menino? É filho de José, o carpinteiro. Aí ignoravam, e Jesus continuava descendo a lenha na palavra, porque eram hipócritas, diziam ser uma coisa e viviam outra, e Jesus mostrava a falha deles por intermédio da palavra. Jesus com 7 anos, mas Jesus só assume o seu ministério com 30 anos, porque em Jerusalém, em Israel, ninguém assume responsabilidade. Está aqui o exemplo, começa pelos mais velhos, porque a sua consciência dizia: eu não posso atirar pedra nessa mulher, porque eu estou pior do que ela. Nós sabemos atirar pedra, mas nós não olhamos para si mesmo e dizemos: eu sou falho, sou pecador, eu preciso cuidar da minha vida. Jesus Cristo tem misericórdia da minha vida, porque eu sou pecador. Até os últimos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Ela ficou ali para receber seu veredito. Ela não tinha mais o que perder. Mas o advogado daquela mulher, o nosso advogado, no dia do juízo final, estava ali. Ele não podia julgar ela, Jesus Cristo. Porque só quem pode julgar é Deus, o juiz. Porque vai existir no dia do juízo final. Presta atenção que eu vou falar agora. E você que está me ouvindo aí, presta atenção que eu vou falar agora. No dia do juízo final, vai ter Jesus, o advogado de defesa. Aleluia. Satanás, advogado de acusação. E Deus, o juiz. Aleluia. Glória a Deus. Toma cuidado em como você está levando a sua vida. Sem se relacionar com Deus, nós não veremos o Senhor. Deus está pedindo, mais uma vez eu repito, um relacionamento diário da Quadrangular de Tamboril com Ele. Aleluia. Glória a Deus. O encontro com Deus vai revelar quem você é. Jesus não acusa essa mulher. O 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher,
onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse para ela: nem eu também te condeno. Aleluia. Porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio condenar ninguém. Jesus dá uma oportunidade para essa mulher. Está aí o resultado da mensagem da cruz. Não era para condenar, porque Ele veio buscar e salvar. Ele veio nos dar a oportunidade. O que você está fazendo com a oportunidade que Jesus Cristo te deu no dia que você disse sim para Ele? Aí Jesus disse para ela assim, ó: nem eu te condeno, vai e não adultera mais. Essa é a revelação do não peques mais, porque ela iria continuar pecando, mas não ia viver uma vida de pecado, adulterando. Todo mundo merece perdão, porque nós nos comportamos às vezes como acusador, apontando, destruindo, difamando em nós e a nossa vida. Se um dia nós somos pegados em falha, como nós seremos conduzidos, corrigidos, apedrejados? Porque apedrejar alguém é muito fácil, mas nós também somos falhos. Será que nós queríamos ser apedrejados como aquela mulher? Será que os fariseus e os escribas, eles queriam ser apedrejados como aquela mulher? Porque ali quem deveria ser apedrejado eram os escribas e os fariseus, que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não vivem uma frase. Só até, volta lá para Isaías capítulo 6. Nós já estamos terminando. Isaías viu isso, viu o quanto precisava mudar. É nós que precisamos olhar para nós e ver o quanto nós precisamos mudar, o quanto nós precisamos aproximar de Deus, o quanto é nós quem precisa dele. E eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite: Deus não precisa de você para nada, mas nós precisamos do Senhor todos os dias de nossas vidas. Quando o livramento do Senhor tem nos dado, quando Deus tem nos guardado, quando Deus tem sido conosco, como Deus tem nos abençoado, e nós não tiremos uma parte diária do nosso dia para render glória a Ele, para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. O que nós estamos fazendo do relacionamento que nós estamos tendo com Deus? Aqui foi um profeta que precisou ouvir isso. Na medida que nós vamos relacionando com Deus, nós vamos vendo o tanto que nós precisamos mudar. É para isso o relacionamento com Deus. Nós não podemos fugir disso. 3. Deus revelou para Isaías a graça de Deus. Quanto mais nós nos revelamos, nós nos encontramos com Deus, Deus nos revela a sua graça. Quanto mais se encontramos com o Senhor, Ele revela a sua graça sobre a nossa vida. Nós não somos merecedores de nada, nós não somos nada, e nós não podemos fazer nada sem Deus. Quando temos um encontro com Deus, recebemos mais da graça de Deus. Nossas culpas e pecados são perdoados. As culpas, os pecados daquela mulher foi perdoado na hora. As culpas, os pecados de Isaías foi perdoado na hora em que o anjo pega com a tenaz aquela brasa que está no altar e ardendo em fogo e toca nos seus lábios. Seus lábios ficam impuros na hora. Não foi ninguém que acusou Isaías. No encontro com Deus, ele mesmo diz assim: eu vi o Senhor, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas foi ele que viu, não foi Deus que viu. E dizendo para Isaías: olha, Isaías, eu estou vendo que você é um homem de impuros lábios, porque Deus não vai nos acusar, mas Ele vai nos dar a oportunidade de que nós olhemos para nós mesmos e vemos nossos defeitos e as nossas falhas. Isaías tratou do defeito
defeito e que eles tinham nos seus lábios, falava demais, acusava demais, apontava demais. Será qual é o nosso defeito? Você tem dito para o Senhor: Senhor, estou falho nisso, estou falho naquilo, eu quero me consertar, eu quero mudar. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós vemos a necessidade de mudança, necessidade de transformação. Será que nós pensamos que estamos indo para onde? É para o céu? Não se engane não, não se engane não. Sem santificação não veremos a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Às vezes nós estamos diante da presença de Deus cheio de culpa, cheio de medos, falhas, defeitos, mas é de ter uma certeza que quanto mais nos relacionamos com Ele, mais a graça dele é revelada sobre nossas vidas. Irmãos, nós precisamos de um relacionamento diário com Deus. E é você que precisa buscar o Senhor. Não precisa ninguém te falar isso, porque Deus está falando, porque Ele está vendo o povo dele longe, dormindo, acomodado, disperso. Nesse momento, nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Mas olha o que Deus revelou para ti, com o poder do encontro com Deus. A primeira coisa é a revelação de quem é o Senhor, o relacionamento com Deus, para nós entender e conhecer quem é Deus. Nós conhecemos quem é Deus quando nós nos relacionamos com Ele. Nós descobrimos quem nós somos quando nós nos relacionamos com Deus. Nós descobrimos quem nós somos. E Deus nos revela a graça dele sobre a nossa vida. Amém. Nesse momento os diáconos se preparam para que possamos ministrar a Santa Ceia.